Vamos lá, Luca, vamos com mais uma, né? Vamos. Vamos É, aprender um pouquinho aí. Vamos. O, o, o Lucas, só falar para o pessoal que tomar cuidado com o microfone aberto, microfone. Tá, que atrapalha bastante a gente, tá tá. bom? O Rafa tá no suporte, ele vai cuidando também dessa parte para nós. Vai dar tudo certo. Tá legal. Então tá bom. E o tema que temos para hoje? Então, Lucas, hoje a gente vai falar de uma coisa bem bacana mesmo, sabe? Nós vamos falar da parte de como se relacionar, né? Nós vamos estar baseados, deixa eu só dar um aqui, né? É como a gente se relacionar para a gente alcançar o nosso sucesso, as nossas realizações, né? Então, acho Uhum, que isso acho que é uma condição humana, acho que em maior ou menor grau, todos nós temos alguns desejos, né? E temos intenção, pelo menos intenção, né, de desejos, né, de se dar bem na vida, de alcançar objetivos, né? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não tenha isso, né? E esse grupo que a gente está vivendo aqui, né, a gente está sempre falando disso, né? Falando desses assuntos. E hoje nós vamos escolher É importante, pessoal, que quando a gente fala de inteligência emocional, eu não sei se vocês percebem, mas a gente está sempre falando da gestão de emoções, de comportamentos, né? E a gente sempre tá mostrando para vocês que isso tem muito a ver com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, né? E a gente, não sei se vocês perceberam, a gente quase nós não falamos da religião, né? Porque a religião é uma forma, né, que as pessoas encontraram, né, de emprestar o poder de Deus para que as suas realizações, seus grandes objetivos, eles sejam alcançados, né? Então, por muito tempo, ou muita gente fica esperando, né? Ou o milagre de Deus, ou Deus pegar na sua mão e fazer as coisas acontecerem, ou você depender de um golpe de sorte, né? E nós vamos ver que é sem querer falar que isso não existe, mas a gente vai falar um pouquinho do como a gente deve e o que a gente deve fazer para alcançar os nossos objetivos, né? E isso vai passar, né, por uma coisa muito importante que é como se relacionar com as pessoas, né? Porque é a partir do relacionamento que você consegue alcançar esses objetivos ou não. E a gente vai usar um, um, um filósofo, o Lucas. Então, tudo que a gente falar aqui vai estar bem basado nele, que é o Nicolau Maquiavel, né? Então, esses pensadores, esses filósofos, eles são importantes, né? Todos eles, se a gente pegar, por exemplo, o Maquiavel, ele ele é fruto do Renascimento italiano, né? Então, lá por volta de 1400, 1500 foi quando ele viveu, né? E, e ele é muito influenciado por aqueles filósofos gregos antigos, né? De 300, 400, 500 anos antes de Cristo. E quando a gente pega esses filósofos na época, que não existia ainda o Deus, que Jesus não tinha vindo ainda, né? Então o homem ele tentava se entender, né? Para ele conseguir realizar, né?
os seus grandes objetivos, ou ter uma vida plena, com abundância, enfim. E quando a igreja vem, ela meio que tira isso das pessoas e entrega tudo isso na mão de Deus, né? Então, esses filósofos, esses pensadores, eles ficaram um pouco esquecidos, né? E agora eles voltam de uma forma bem forte, né? E a gente vê, né, todos esses cursos de que a gente vê com muita frequência aí de evolução, de gestão emocional, tudo isso já eram coisas que esses caras falavam lá atrás, né? Então, na verdade, a gente só está reproduzindo conhecimento, e é o que a gente vai fazer hoje, vai tentar pegar a ideia de um cara e passar. E, né, a gente vai ver que muitas coisas que nós vamos falar aqui hoje, a gente já falou, né? E você vai ver que quando a gente vai nos cursos, né? Que a gente faz os cursos esses cursos de coaching, esse pessoal todo, eles usam sempre essa base filosófica para as questões nossas, do nosso dia a dia hoje, são muito atuais, né? Então a gente vai procurar fazer uma viagem aí baseado nisso, né? Baseado nos princípios, né? Como a gente conseguir realizar os nossos sonhos ou alcançar o sucesso, alcançar o poder. E vamos dando definições a essas palavras que às vezes a gente fala poder, as pessoas têm um certo preconceito, né? Porque mas poder nada mais é do que a capacidade que você tem, a autoridade que você tem quando você adquire um conhecimento, né? Então essa autoridade é que te permite realizar alguma coisa e permite as pessoas te comprarem ou não. Ou seja, então você vai ter sucesso ou não se você for capaz de gerar autoridade, se você gerar poder. Se você tiver poder, obviamente você terá sucesso. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso aí, né, Lucas, para a gente entender melhor essas questões que são tão importantes, né? Certo. Aí, Lucas, eu vou falando aqui, se você for tendo dúvida, você vai compartilhando comigo, o pessoal também vai podendo interagir aí, a gente para, a gente tenta, tá bom? Mas vamos. E o legal disso aí, né, Lucas, é assim, é que esses conceitos, eles são super atuais, né? E eu sempre procuro pegar essas coisas que podem realmente, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? E é muito interessante porque a gente vê pessoas que começam a aplicar e os resultados realmente são incríveis, né? Então, a gente fica motivado para estar cada vez mais estudando e passando esse tipo de conhecimento, que é muito legal ver as pessoas se usufruindo e podendo tirar vantagem disso, né? Então, acho que isso é o ponto importante, né? Então, esse Maquiavel, Lucas, ele falava uma coisa importante, né? Ele, praticamente, se a gente poder perceber, esse cara, ele foi o pai da política, né? Então, política nada mais é do que o ato de se relacionar, né? E esse cara, ele tinha uma coisa muito, assim, a- o princípio da sua filosofia, né? Era ver as coisas como elas realmente são e não como a gente gostaria que elas fossem, né? Então, ele usa sempre uma. É imprescindível a gente entender a realidade, né? As coisas como elas são, né? E não as utopias, né? As visões imaginárias, né? Ou seja, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente gostaria que fosse, né? Existe uma diferença grande aí, quando ele fala dessa forma, que é quando você aplica, né, na sua vida, o que você acha, o que você gostaria, né, o que você imagina, quando você se conecta com isso no presente, né, isso são coisas imaginárias que são muito diferentes da realidade do que as formas realmente acontecem.
E o Maquiavel ele sempre falava assim, que para você ter sucesso, você não pode, de forma alguma, trabalhar com o que você deseja, trabalhar com as utopias, com o seu imaginário, com os seus sonhos. Aí você vai falar assim, puxa vida, Zezé, mas você acabou de falar para a gente fez live esses dias atrás que falou que você tinha que sonhar, que você tinha que... É isso mesmo, a gente tem que sonhar, tá? Mas para a gente alcançar o sonho, nós temos que viver, né, e se alimentar da realidade. Então, é modificando a nossa realidade com bastante sabedoria é que nós vamos chegar aos nossos sonhos, né? E para que isso aconteça, você não pode, né, viver num mundo de utopia de imaginação, né? Você tem que viver na realidade presente, o que está acontecendo realmente agora. E entender, né, a natureza da nossa realidade. Isso aí é o ponto alto da filosofia de Maquiavel, né? Então ele fala que liderança, poder, autoridade, né? Que existe uma grande diferença entre como se age, né? E como se deveria agir. Tá? Aquelas pessoas que agem como deveria agir, elas estão fadadas ao fracasso. E aquelas pessoas que convivem e agem com o que é real, que o que realmente se tem, né? É o conhecimento que real, que é o nosso dia a dia, como ele acontece, como as pessoas realmente são, né? Isso é muito importante, ele fala, né? Ele cita uma frase muito interessante, que é assim, que é você deve conhecer a iniquidade humana, né? Ou seja, você deve entender as pessoas, você deve entender as pessoas e entender que todas as pessoas, elas são boas, mas elas também elas carregam maldades dentro de si. E se você não entender isso, né, você muitas vezes você, por exemplo, se você agir como você acha que você deve, segundo os seus princípios, por exemplo, você tem a bondade dentro de você. E se você praticar a bondade todo o tempo, né, e você praticar essa bondade perante pessoas que são injustas, mas normalmente você vai ver que essa bondade, essa, essa forma de agir, ela vai te tirar, né? Pode te derrubar do caminho do sucesso das suas realizações. Então, às vezes, né, o que é bom, que você acha que você está praticando uma virtude boa, se você tiver o conhecimento da sua realidade, você vai ver e pode imaginar que isso não é tão bom, né? E você também tem que entender, e isso é muito importante, que essa iniquidade, essa, esse contrário de bom e ruim que nós somos, essa mistura que nós temos, às vezes a gente vai ter que se utilizar dela, muitas vezes para alcançar os nossos objetivos. Então, às vezes eles vão falar assim que os meios justificam os fins, né? O importante disso, né? Você vai falar, Zezé, você está falando para você ser mal, às vezes você vai ter que ser mal. Zezé, você está falando que a gente não pode ser sempre bonzinho, às vezes você não pode ser bonzinho. Se, presta atenção, se você deseja, né, é conviver e conseguir realizar sonhos e objetivos, tá bom? O que a gente não deve confundir, às vezes, o que a gente chama de maldade, muitas vezes, ao você realizar as coisas que você acha que é mal, elas podem não são tão mal assim. Ou elas, né, vamos pegar uma mãe, por exemplo, tá bom? Então, a mãe ela tem que ser bondosa. Se ela dá tudo para o filho, às vezes isso pode não ser bom, né? Você pode estar criando uma criança, por exemplo, mimada com, tá bom?
E às vezes o ato de negar alguma coisa para o filho, né, você vai ver o lado bom dessa negação, dessa maldade, ou seja, dessa ruindade de praticar. O filho querer uma coisa e você não permitir, né? Então, você vai ver que isso não é tão mal assim, né? Então, Maquiavel fala assim que você tem que conhecer essa iniquidade, entender que ela faz parte de você, né? E você poder utilizar ela, né? Com muita sabedoria para que você possa conseguir os seus objetivos, né? Então, Maquiavel, por muito tempo, ele foi até mal compreendido, né? Porque ele, ele falava assim que se você não compreender a realidade, você não vai avançar. Se você for um governante, que ele trabalhou com política, né? Se o governante for só bonzinho, 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 né? Ele não vai conseguir, né? Ele vai estar fadado ao fracasso. Às vezes, ele vai ter que fazer coisas que são necessárias, e as coisas que são necessárias podem não ser boas aos olhos dos outros, né? Então, conhecer a natureza humana é a base, é o princípio, né? Que ele se utiliza para você alcançar as realizações ou não, né? E E outra coisa importante, né, que sempre que você atingir uma posição de destaque, né, ou seja, que você alcançar algum nível de sucesso, que você conseguir gerar autoridade, né, você vai estar sob, a gente fala, você vai estar sob julgamento, né? A gente fala assim que todos nós, ao alcançarmos um objetivo, nós temos que nos posicionar, né? Ou seja, você é identificado por alguma coisa, né? E o sucesso significa que você conseguiu poder, ou seja, que você conseguiu gerar autoridade sobre aquilo que você se propôs a fazer, né? E sempre, 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 né? As pessoas vão te olhar e vão te julgar. E aí a iniquidade ela vai aparecer muito forte, porque você não tem muitos caminhos, né? Então você vai ser, até anotei algumas coisas aqui, você vai ser generoso, você vai ser um bom líder. Por exemplo, vamos pegar, a maior parte aqui são terapeutas, né? Você vai ser um terapeuta muito bom, um terapeuta mesquinho, por exemplo. As pessoas vão estar sempre te analisando, tá bom? Honesto ou corrupto, leal ou falso, sábio ou ignorante, inteligente ou idiota, sensível ou truculento, humilde ou arrogante, ou seja, religioso ou ateu, egocêntrico ou altruísta. Então veja que a iniquidade ela está presente, né? E essa iniquidade a gente tem que entender que ela é das pessoas para conosco, tá bom? Só que nós também somos assim, tá bom? E nós também agimos assim, tá bom? Então, tentar entender o comportamento das pessoas é o grande segredo. Por quê? Porque quando você faz alguma coisa que você quer ter sucesso ou que você quer ter realização, você precisa fazer o quê? Convencer os outros, né? E para convencer os outros, você tem que conhecer quem? Os outros, né? Você tem que entregar para os outros. Então veja que é interessante esse ponto de vista, né? Porque a gente, vamos pegar nós na nossa clínica, no nosso dia a dia, né? No nosso consultório, quando a gente vai fazer uma consulta, né? Então vamos pegar a natureza da realidade. Então as pessoas vão lá para elas se tratarem, né? Para elas ficarem boas, né? Ou seja,
qual será a intenção dessas pessoas? Quais são os motivos dessas pessoas, né? Será que essas pessoas têm uma doença? Mas será que essas pessoas elas têm benefício dessa doença? Será que realmente elas têm uma doença? Realmente elas querem ficar boas? Imagina você tratar de alguém que, que tem uma doença, mas que ela tem um grande benefício dessa doença. E você fizer uma análise errada dessa pessoa. Será que você vai conseguir curar essa pessoa? Será que... Então veja que o teu sucesso, né? Ele depende muito da análise do quê? Da realidade das pessoas. E a realidade não é o que nós imaginamos, né? Não é o que nós queremos. Às vezes nós queremos que todas as pessoas sejam boas. Às vezes nós queremos curar todo mundo, mas a realidade nem sempre é essa, né? Então, a gente precisa tentar entender, né? A gente fala assim que Maquiavel fala que as nossas lutas diárias, né? O nosso cotidiano é um grande jogo, né? E você conhecer aspectos desse jogo é que vai te colocar no campo, ou seja, o que vai te colocar realmente na batalha, ou seja, tá bom? Para que você consiga ou não. Se você não perceber qual é o jogo, ou seja, se você não tiver o conhecimento real, você praticamente fica fora dele, né? Entendeu? Tudo bem, Lucas? Tá dando para. Tudo estamos acompanhando, Zé. São 40 pessoas aqui na sala. Fica à vontade. Então, normalmente, né, Lucas, quando a gente pergunta, né, para as pessoas, né, se o que elas gostariam, né, de ser, né? Se você pegar as qualidades e defeitos, a maioria das pessoas vão apontar, né? Se eu pedir aqui para as pessoas, dificilmente as pessoas vão apontar os defeitos e todos vão ressaltar que queriam as qualidades. Mas isso não é a realidade, né? Então, se você não perceber que existe maldade, que existe ruindade, que não existe inveja, que não existe ódio, que não existe, você certamente não está convivendo com a realidade que nós, que nós somos, né? De fato, tanto as pessoas como nós também, né? É importante que a gente saiba que em nós existe tudo isso daí, né? E, e a condição, né, da natureza humana, né, simplesmente ela não permite que nós possuímos todas essas qualidades, né? Nós não conseguimos ser só bons, né? Nem conseguimos praticar só a bondade. E isso para nós e também para as outras pessoas. Então, é você conhecer esse jogo, você conhecer essa realidade, né? Que é muito legal a gente entender assim que essas qualidades ou essa realidade ela ela não é ensinada para gente, né? Você não vai na escola, né? E aprende isso. O que que você aprende, né? Você não aprende o jogo da vida, você aprende coisas, eu não diria negativas, mas coisas que não te trazem muito conhecimento e sabedoria para você lidar com essas questões, né? Então, esse autoconhecimento de nós mesmos e o conhecimento das pessoas, né? Ou seja, da natureza, da realidade das pessoas, o que são as pessoas realmente, é muito importante para que você possa jogar, né? O jogo da vida, para que você possa se relacionar e para que você possa conseguir as suas realizações, né? Então, às vezes sendo mal, às vezes sendo, enfim, bom, né? Sem perder a sua autenticidade,
sem você se machucar, né? Sem você fingir, né? Mas que você possa entender que esse universo real, né? Ele não é como a gente deseja. Isso é muito importante, né? Os nossos desejos, né? A gente viver como a gente gostaria que fosse é um erro, né? É um erro que vai te custar caro e não vai fazer com que você atinja seus objetivos, né? Então a gente costuma falar assim que a gente tem que ser astuto, esperto o suficiente, né, para praticar os defeitos que te impedem de alcançar os seus grandes objetivos, né? Então, assim, tomar cuidado, porque você tem defeitos, né, o que pode te afastar dos seus objetivos. Então, você tem que estar, opa, isso pode ser esse comportamento meu aqui, né? Me tira a autoridade. Vamos dar alguns exemplos, assim, bem. Eu quero ser uma autoridade, quero ser um terapeuta. Se todo mundo vê eu num bar bebendo, tá? Não é lugar, ou seja, em vez de estar estudando, eu estou bebendo, será que eu vou gerar autoridade? Será que isso é um defeito que eu tenho? Será que isso pode comprometer onde eu quero chegar? Você tem que estar sempre analisando dessa forma. Será que é a minha vestimenta, né? Será que é o meu cheiro? Será que é meu... São coisas pequenas, né? São defeitos, né? Que pode te... Será que se eu prometer uma coisa e não conseguir cumprir porque eu não tenho autoridade, e quando eu tiver que realmente realizar aquilo, eu não conseguir, será que isso não é um grave defeito que vai me prejudicar? Então você percebe que, tá bom? Você mesmo pode se sabotar com relação a, então, conhecer os defeitos que possam te impedir de chegar onde você quer. Isso é muito importante, né? Porque tem uma hora, né, que que o teu comportamento pode te comprometer, né? E praticar as virtudes também que não afetam negativamente suas realizações, né? Então, aquilo que eu falei para você, às vezes você é terapeuta, né? A virtude, né, de ser bondoso, de doar. Então, eu vou fazer tratamento gratuito, por exemplo, tá bom? Poxa, quem vê fala assim, quem vê de fora fala, puxa, que ato de bondade. Mas não, como você tem que conhecer as pessoas, né? Então, lembra que eu falava para você? Se você dá, você está falando para aquela pessoa que ela não é capaz de pagar você. Então, você está, de uma certa forma, veja bem, uma virtude que você está praticando está gerando um significado equivocado naquela pessoa que está recebendo. E ela pode não te dar o valor necessário e pode te atrapalhar com relação, tá bom? E se você, e se ela entende que você está duvidando da capacidade dela, na primeira oportunidade ela vai te ferir e ela vai te frustrar. Então veja bem que ser bom e ser ruim, né, não é então você tem que estar muito atento com isso, tá? E você tem que saber analisar essa realidade para que você possa chegar realmente onde você quer, tá bom? É, então, esse é um ponto assim bem importante que a gente, né, tem que. Maquiavel tem uma frase muito interessante. Olha só, eu vou até pôr ela aqui, ó. Há muitas características da natureza humana que parecem defeitos, mas uma vez analisadas bem a fundo, provam ser virtudes. E há outras que parecem virtudes, mas que, quando colocadas em prática, nos mostram defeitos. Então, veja que, assim, isso, né? Essa frase ela pode ser colocada porque a gente tem que defrontar com a realidade, tá bom? Então, todo mundo é bom, todo mundo tem amor, todo mundo. Não, a realidade não é essa, tá bom? A realidade não é essa.
para as pessoas que nós convivemos e não é essa para nós mesmos, né? Porque nós temos a dualidade dentro de nós, tá bom? E saber, às vezes, usar a maldade, né, com sabedoria, né, para alcançar, né, os seus objetivos, faz parte, às vezes, do seu processo. Então, tá bom? Eu costumo falar que você pode praticar uma maldade desde que ela não te fere, tá bom? Desde que você não se sinta ferido com a maldade, porque o problema da maldade não é o que vai fazer nos outros, é o que ela vai fazer em você, né? Então, o fato de não dar um presente para um filho, por exemplo, que pode ser considerado uma maldade, alguém vendo de longe, mas você não vai ficar com uma dor emocional, porque no fundo essa maldade tem um objetivo educativo, né? Ou seja, que você quer construir um filho, né, com princípios e valores, que você quer mostrar para ele que a vida não é fácil. E às vezes você tem que ser maldoso nesse sentido, né? E assim também é, né, nas nossas relações, né? Eu tenho uma experiência muito grande, né, que a gente ofereceu, deu, e depois as pessoas não. Por quê? Porque eu não fui altruísta, né? Eu fui egoísta, né? Porque eu dava, olha o equívoco, eu dava, porém eu esperava receber. E quando você não recebe, você se frustra. Isso faz parte do jogo, faz parte da natureza humana, né? Tá bom? Então, Uhum. esses pontos da realidade, eles são bem interessantes e devem ser bem levados em consideração. Tem um termo que ajuda também, né, Zé, nessa relação, nessa reflexão, pelo menos no meu entendimento, que é o termo da justiça. Por exemplo, eu tenho a carreira de administrador e sempre escutava dentro da formação e no trabalho mesmo. Tem que ser bonzinho, tem que ser ruim. Tem que ser bonzinho, tem que ser ruim. E aí uma das principais características, né, de um líder é justo, ser justo. Então, ser justo quer dizer que, ora, você vai ter que ter um tom mais benéfico, mais bom, mais leve, outra hora um tom mais rude, né, uma decisão mais rude, mais dura. E isso é E- ser justo. Né? E ser justo é. é bom para mim e bom para quem recebe também, né? Acho que é mais ou menos isso. Então, mas olha só que interessante, Lucas. Vamos pegar alguém que vê de fora. Às vezes você é mal educado e chama a atenção de uma forma exagerada de um funcionário, tá bom? Então você está sendo bom ou ruim para aquele cara naquele momento. Você está sendo ruim. Em detrimento do quê? Do sucesso da empresa. Você percebe? Do Tá? aprendizado dele, do crescimento dele também, até é quem está recebendo. Mas assim, quando você faz, você não está pensando nele, você está pensando em você e no seu objetivo, tá bom? Que você vai ter que, né? Então, nós cobramos esses dias alguém que possa ver, pode falar assim: poxa vida, você está sendo ruim, porque você está alicerçando a liberdade do cara, por exemplo, né? Mas qual é o objetivo, né? É preservar a empresa. Você Uhum. percebe que, então, que você, de uma certa forma, você não está exercendo uma virtude de bondade, de generosidade, e você está exercendo uma, uma, uma truculência, até de uma certa forma, uma cobrança firme, né? Às vezes não tão bem educada, por exemplo, tá bom? Porque se você perguntar para as pessoas, todo mundo vai falar, nós temos que ser muito bem educados. É. Você entendeu a diferença, né? É isso que Quando a gente fala do ambiente também, cortar laços também, não tem como, né? É outra coisa que tem que ter. exercer a mesa aí, né? Que faz bem. Exato. Tá? E isso faz parte, porque, né, é igual eu falei para você, né? Todo mundo aqui, ele tem objetivos, né, de alcançar, ele quer sucesso. E se você não conhecer o jogo, e se você não jogar com a sua iniquidade, às vezes, se você não jogar,
Se você não realizar, saber usar a maldade sua, você, você não vai chegar. Você não Fracasso. vai chegar. Exatamente. Então, tá bom? E às vezes a gente, né? E quem não sabe jogar esse jogo, né? A gente fala que a gente tem que compreender o jogo, né? O jogo, que jogo? O jogo da vida como ela é, da nossa realidade, de como você deve jogar isso, né? Igual eu falei para você, a gente não aprende isso na escola, o que que a gente aprende na escola? A gente, teoria da evolução, a gente aprende um monte de coisa, estudos sociais, geografia, ou seja, tá tudo bem com isso, porém, a nossa realidade, né, a nossa luta diária não se trata disso, né? A nossa luta diária se trata em você se conhecer e conhecer principalmente a motivação das outras pessoas. Qual é o motivo das outras pessoas? Porque para eu ter sucesso, eu vou ter que vender, e para eu vender, para eu vender uma terapia, eu vou ter que entender aquela outra pessoa. E eu vou ter que dar para ela o que ela quer, não o que eu acho que é bom para mim. Parece bobo, mas se você cometer esse equívoco, né, você começa a sair fora do jogo. Você começa a sair fora do entendimento, tá bom? Você vai vender, né? Por isso que a gente fala, você tem que conhecer quais são as, eu gosto muito, quais são as motivações universais, né? Ou seja, quais são as motivações que quase todas as pessoas têm. Você tem que entender isso, porque você vai se relacionar com ela. E se você precisar vender uma terapia para ela, tá bom? Você vai ter que, tá bom? Por exemplo, uma das motivações é a pessoa ser saudável, tá bom? Agora, existem outras motivações, igual eu falei, tem pessoas que têm doenças e têm benefício disso. Tem pessoas que precisam estar doente. Se você não entender o jogo, se você não entender a iniquidade, você não vai ser o, tá bom? E você pode falhar em muitos casos clínicos seus por realmente não entender, né? Que as pessoas, elas não são o que você acha que elas são, né? Você tem que entender realmente como as pessoas, elas são, todas as pessoas, elas apresentam um lado bom, um lado ruim, né? E você e nós também somos assim. Então, você entender isso daí é a parte principal aí do, né? A nossa sobrevivência, o nosso sucesso, ele está em aprender e compreender as regras desse ambiente, desse complexo e dinâmico ambiente no qual a nossa vida está inserida, ou seja, então a arte, né, de se relacionar, as conexões que são feitas, né, e as análises que são feitas, né, das motivações das pessoas, né, dos interesses, dos arquivos que as pessoas têm e que elas desejam, isso é muito importante para você corresponder, para você trabalhar com isso, né? Não depende do seu arquivo, porque o seu arquivo simplesmente não serve para outra pessoa, né? Se você for vender e você falar o que você acha do carro que você está vendendo, a probabilidade de você se dar mal é muito grande, né? O que que você tem que fazer? Você tem que fazer uma leitura da pessoa e saber quais os motivos daquela pessoa e aí você trabalhar em cima do motivo daquelas pessoas para que você possa, então, vender o carro. Veja, é diferente. E não se trata de vendedor ou não vendedor, porque todos nós, de alguma forma, para a gente obter sucesso, nós temos que fazer venda. Não tem ninguém, né, que consiga alguma coisa sem fazer vendas, né? Entendeu?
E conhecer esse jogo, né, Lucas, é o que eu falo para você. Tem as pessoas que entendem isso, né, e eles são inseridos. Então, eles podem ir para o campo, ele pode ir para a diversão, ele pode ir para a aventura, para a glória, para a riqueza, para a bonança, tá? Então, e os que não vão ser meros espectadores, né? Ou seja, vão sentar para ver essas pessoas jogarem, né? Então você vai ter a grande maioria das pessoas que entende o jogo, que conhece as regras, e você vai ter um grande parte das pessoas que simplesmente não faz ideia do que se trata. São aquelas pessoas que fracassam, né? E ficam vendo, muitas vezes, as pessoas de sucesso, né? E além de se tornarem espectadores dessas pessoas, muitas vezes ainda vai pagar para ver essas pessoas, tá bom? São os grandes profissionais, os grandes apresentadores, as pessoas que realmente têm sucesso. O que você faz? Você acaba querendo ir atrás para ver que aquelas pessoas têm, como é que elas fazem, como é que elas, que você quer aprender, porque fazem coisas interessantes. Porque ela entendeu o jogo, né? Ela está falando o que você quer ouvir, ela está fazendo o que você quer, ela está realizando, resolvendo problemas que você deseja a serem resolvidos. Então, veja só que interessante. Veja que as pessoas que obtêm sucesso, tá? Não se trata delas, mas se trata da visão do ambiente, se trata da visão, se trata de reconhecer o jogo, né? De, de reconhecer as pessoas que estão ao seu redor, para que você se relacione e para que você tome atitudes que te faça subir e não descer, tá? Se você não conhece isso, simplesmente você não consegue, você não vai conseguir, né, se relacionar e muitas vezes jogar. E se você não joga de forma correta, se você não conhece as regras do jogo, você está fora do campo de batalha. Se você está fora do campo de batalha, você não consegue seus objetivos, né? Então, assim, eu peguei aqui, eu listei algumas coisas, né, para a gente falar. Que é essa regra do jogo, né? O que é conhecer as regras do jogo? Falando de maneira geral, as regras do jogo é entender a realidade como de fato ela é. Não aquela que nós imaginamos, aquela utopia, aquela que nós sonhamos, tá bom? Se você jogar o jogo real, você vai conseguir realizar os seus sonhos, que é a sua utopia. Mas você não consegue realizar os seus sonhos se você abraçar a ela. Se você se abraçar ao seu sonho, você tem que jogar o jogo real. Se você tem que jogar realmente aquilo no qual as pessoas realmente têm a necessidade, né? Então eu pus aqui alguns aqui, Lucas, que a gente vai listar, que agora eu acho que é bem legal. Sim, Então, como que, né, de maneira geral, o que é conhecer as regras do jogo e entender a realidade como de fato é, né? Então, a primeira aqui, ó, eu vou ler aqui: esforçar-se para abrir os olhos para a realidade como ela é, desvencilhando-se de todo o apego à ilusão ingênua. Ou seja, nós não podemos ter uma visão distorcida da realidade, né? Ou seja, a ilusão é uma visão distorcida do que está acontecendo. Então, se você não entende realmente como funcionam as coisas, você não vai, como é o jogo, como são as pessoas. Você não vai conseguir. E a ingenuidade, né, é aquela pessoa fácil de ser enganada, né? Ou seja, se você pegar um cara, tá bom? É, que, que ele entende todas as motivações de uma pessoa fraca, que não entende do jogo, você vai parecer muito ingênuo perto dela, porque ela vai te convencer muito facilmente. E as pessoas jogam com isso.
Elas jogam com isso, tá bom? E aí e vai ter muitas pessoas que jogam com isso, mas elas te apresentam as verdades e tá tudo bem com isso. Então ela usa isso para te vender, para alcançar, para subir, para conseguir o seu sucesso, né? E aquelas pessoas que serão bem-sucedidas e que conseguirão manter esse sucesso serão as pessoas autênticas e verdadeiras. E tem aquelas que elas entendem do jogo, tá? Mas não têm escrúpulos. E ela facilmente vai te enganar. Ela vai cair, ela não vai se manter, mas você pode cair na armadilha dela, porque ela pode sim chegar muito bem lá em cima. E às vezes ela não vai conseguir se manter, né? Porque a gente vai ver que para a gente se manter tem algumas condições aí que são primordiais, né? A outra coisa importante é a coragem de encarar a realidade sem perder a fé, a esperança de que o mundo melhor é possível. Isso vai separar o verdadeiro líder, ou seja, a pessoa que vai alcançar o sucesso, né? Liderança significa uma pessoa capaz de influenciar, né? Não pela sua fala, mas pelas suas ações, né? Então, o faz parte do jogo essa coragem de encarar a realidade. Ou seja, a realidade é essa, meu amigo. Olha, isso aqui é real, isso aqui não é real, tá bom? Eu tenho ou não tenho. Eu tenho que fazer isso para alcançar aquilo. É real isso. Não tem meio termo, tá? Não dá para mim aprender osteopatia em um mês e querer colocar na internet. Não é possível. A realidade não é essa. E se você foge a isso, você está cometendo equívocos, né? Ou seja, e também você não está tendo a coragem de encarar a realidade, né? Ou seja, qual é a sua realidade? Isso é muito importante. A outra, ó, quanto maior for nossa compreensão das coisas, menos fracassos, frustrações e desapontamento teremos. Ou seja, compreender o outro, né? Não esperar do outro, tá bom? Por quê? Porque nós vamos ver que o outro tem seus próprios meios, seus próprios, e quando você espera do outro, a frustração é iminente, porque ele não necessariamente ele não vai corresponder às suas expectativas. Então, quanto mais você compreender as pessoas e como elas agem, menos frustração você vai ter, tá claro? E depois a gente vai falar mais disso, mas você entregar o seu objetivo na mão de outro, né, você imagina, os outros têm os seus objetivos que podem não ser os seus. E aí você não entende, às vezes, por que que a pessoa não se dedicou tanto e você vai cobrar daquela pessoa, mas se você tem que entender que aquela pessoa tem os seus objetivos, não são os seus. E aí que vem a frustração, tá bom? Quanto melhor compreendemos as pessoas, quanto mais entendemos suas capacidades, suas aspirações, seus talentos, suas motivações secretas, mais bem preparados estaremos para ajudá-las ou para nos defendermos dela. Olha só, isso é muito importante, então, né? Ou seja, você precisa, né, compreender as pessoas, compreender as suas aspirações, as suas motivações, os seus talentos, né? E isso é muito importante. Por quê? Porque se você quiser sucesso, né, você vai depender de se relacionar com isso. Você não consegue nada sozinho, né? Você sempre vai. Então é muito importante você identificar nas pessoas, você conhecer, né, quais são os reais motivos das pessoas que você trabalha, quais são as suas aspirações, quais são os seus, né? O que que o paciente está querendo quando ele vem no seu consultório, tá bom?
Ele está querendo sarar? Ele está querendo correr? Ele está querendo não ter mais dor só? Quais são as suas inspirações? Quais são os seus motivos? Né? Ou será que ele tem uma dependência? Ou será que ele precisa daquela doença? Aquela doença está livrando ele de um. É muito importante você conhecer isso, porque você pode trabalhar isso com a pessoa, porque a sessão não é sua, a sessão é dela. Né? Estou me referindo aqui a pacientes, né? Mas a gente poderia se referir a qualquer pessoa, até mesmo a sua esposa, até mesmo o seu melhor amigo, até mesmo o seu chefe, seu patrão, ou seja, você precisa fazer a leitura da pessoa, tá bom? Às vezes uma venda, né? Às vezes uma venda ela é feita, né? Um sucesso é alcançado, né? Porque você mapeou o que aquela pessoa precisa. E aí você é capaz de entregar o que ela precisa. Então veja que está muito mais perto de você ter sucesso do que. E às vezes ela precisa de uma coisa, você chega com outra. Quer dizer, porque você acha, veja a diferença, tá bom? Não é o que é real, é o que você acha. O que você acha não serve para aquela outra pessoa. Tá claro? Então, olha só. Nós Bem, temos- Oi? tô aqui vendo uma live. É? Oi, Lu. Espera aí, eu vou corrigir aqui. Abrir o microfone. Aí, pode continuar, Zé, perdão. Tá. É, a nossa tendência natural, outra parte importante das regras, né? A tendência natural nossa é reagir a tudo com base nos valores pessoais que cultivamos, né? Tudo que estiver de acordo com os nossos valores está bom e está certo. E o que não estiver está ruim e está errado. No mundo do poder e do negócio, isso pode ser um erro fatal, que é aquilo que eu falei para você. Tá bom? Então, a gente deve tomar muito cuidado com isso, né? Porque o nosso sucesso, ele não depende dos nossos valores pessoais, ou seja, porque para a gente ter sucesso, a gente vai ter que incluir outras pessoas, né? E se você não entendeu os motivos daquelas pessoas, né? Você não vai conseguir fazer isso. Se você agir com os seus próprios valores, os seus valores podem não coincidir com os valores das outras pessoas, né? E isso pode ser um fator bem no mundo do negócio, do sucesso, pode ser um erro fatal. Ou seja, você agir com seus valores, né? Pode ser um erro fatal em relação aos valores das outras pessoas, né? Quando a gente julga com os nossos valores, né, pessoais, cometemos o erro de pensar que todos cultivam o mesmo valor que nós e que as ações deles estarão sempre de acordo com esses valores. É nesse caso que nos frustramos com frequência, porque as pessoas raramente cultivam os nossos valores. Então, isso é um ponto bem importante aí das regras, né? Outra coisa importante das regras, né? Agir sempre com os mesmos princípios nos torna extremamente previsíveis, né? E, e a previsibilidade, ela nos deixa extremamente vulnerável, né? Tá bom? E vulnerável a quê? A pessoas que têm ódio, inveja, enfim. Então, você ser previsível, você agir sempre da mesma forma, Lucas, também é uma coisa que pode atrapalhar muito a gente, né? Então, esse é um ponto também muito importante nessa noção de realidade que a gente tem, tá bom? Olha só, vou pegar uma frase aqui, né? Se você busca poder, prestígio e sucesso, tem que compreender que nada do que existe ou acontece
é completamente bom ou ruim, que nada é tão mal que não tenha um lado bom, ou tão bom que não tenha algo mal. É preciso que você tenha em mente que não importa o quanto uma coisa pareça inútil ou prejudicial, se estudá-la bem, se analisá-la bem detalhadamente, encontrará virtude, um ponto forte, algo que possa ser explorado a seu favor. Então, isso também é um ponto muito importante tá bom? Então, às vezes a gente tem uma noção, né, de classificar os acontecimentos em coisas boas ou em coisas ruins, né? E a gente tem que entender, quem entende o jogo vai sempre entender que às vezes uma coisa ruim, né, que você faz uma análise que é um mal que aconteceu para você, aí tem os ditados, né? Tem coisas boas que são coisas más, que tem coisa mal que vem para o bem, né? Aquele tipo de você sempre vai ter uma análise, se você analisar profundamente, né, o cara que ele vive com a realidade, ele sempre vai conseguir tirar proveito de alguma coisa ruim. E quando acontecer uma coisa muito boa, ele sempre vai enxergar também uma possibilidade de uma coisa ruim naquilo que foi muito bom. Então é um cara que está sempre preparado, né? Ele está sempre com muitas possibilidades, não só aquelas que acontecem, né? Bom ou ruim, né? Então isso é muito importante também a gente entender que essas características, né, de análise, né, você tem que ter tranquilidade, maturidade e estar esperto com o jogo, porque as coisas acontecem assim, né? Então, lembra, né, se a gente pegar um exemplo nosso, nós, nossa, na pandemia, nós da escola perdemos praticamente todos os alunos sumiram da escola. Puxa, isso é uma coisa ruim. Mas qual é o lado bom? Nós nos movimentamos muito, né? Fizemos coisas que nós não faríamos e não estaríamos aqui hoje, né? Com uma escola totalmente remodelada, com conceitos novos, com um monte de coisa que a gente implantou, se não tivesse acontecido aquilo que é ruim, né? Então, assim, é estar muito atento e o cara que tem sucesso, o cara que chega ele não, ele aprende a fazer análises, né? Ele não, tá? Então ele consegue a motivação dos outros, ele entende que ele não pode trabalhar com seus valores, que ele tem que estudar o comportamento e a motivação dos outros, né? E ele entende também, né? Isso que eu acabei de falar, que tudo que acontece tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, né? Toda em toda a coisa que parece inútil, né, e que é prejudicial, você vai encontrar alguma virtude nisso, algum ponto forte nisso que aconteceu. Então, as pessoas que conseguem, que têm sucesso, elas não se vitimizam, elas não abaixam a cabeça, elas fazem análise e vão para ação, elas fazem análise e vão para ação, elas fazem análise e vão É, para ação, tem, entendendo, né? tem uma Como frase que eu gosto que é nessa sua aí, Zé, que é assim, é, é muito menos o que acontece com a gente e muito mais como a gente reage com as coisas que é a vida, né? Uhum. É mais como a gente reage do que o que acontece, né? Então é isso que você está falando, né? Não se Tá. vitimizar, aconteceu, trabalha, melhora e vai em frente. Sofre menos. Porque tem coisas que elas simplesmente acontecem, né, Lucas? Elas não está no nosso controle, tá Sim. bom? Tá no nosso controle, é muito importante a gente entender isso, né? Tá no nosso controle ter calma, fazer análise. Tá no nosso controle saber que as pessoas têm motivação e que você pode estudar melhor as pessoas para tá no nosso controle, né? Fazer a análise, encontrar coisas boas em fatos ruins, né? E quando tiver coisas muito boas, você, né? É aquela história, nossa, eu tenho, ó, cheguei, tá tudo certo, nossa, tá perfeito. Eu vou continuar reproduzindo tudo isso. Não, as coisas mudam, né?
As circunstâncias, elas mudam, e quando as circunstâncias mudam, as necessidades mudam junto com as circunstâncias. Então, você ser rígido, né, vai acabar te atrapalhando e vai fazer você fracassar, né? Então, você tem que realmente estar atento com essas coisas, né? Então, veja que a gente está falando de sucesso e a gente está falando o tempo todo de comportamento e análise, né? Ou seja, de você entender o jogo, de como as coisas funcionam para que você possa, tá bom? Se você perguntar para alguém que tem sucesso, se você perguntar para 10 caras que têm sucesso, para 10 caras que conquistaram os seus sonhos, e você vai perguntar se eles tiveram coisas negativas que aconteceram durante a trajetória, você vai ver que todos tiveram. Agora, qual é a diferença, né? É que eles nunca desistiram, que eles fazem análises e se reinventam, né? Então, o cara que entende o jogo, né, ele sempre vai conseguir, né? A gente vê caras assim, eu estava vendo uma entrevista com aquele Eike Batista, né? É um cara que perdeu tudo, foi preso, mas ele sabe como é que funciona o jogo, ele já está recuperado já, entendeu? Ele fez uma análise né, ele estava vendo uma análise que ele fez das empresas do Elon Musk, você vê ele falando, então ele é um cara que sabe o jogo. Agora ele está mexendo com uma coisa que eu esqueci o que ele está mexendo lá, mas é assim, impressionante de ver a sacada, porque ele entende o jogo, ele entende a necessidade das pessoas, ele mexe com um produto que ele sabe que ele vai resolver o problema das pessoas. Ele está inserido dentro da. E isso é super importante para você entender e para você ter sucesso ou não, né? Às vezes você está querendo vender uma coisa que, imagina você hoje, você querer vender máquina de escrever, por exemplo, né? Imagina hoje um cantor querer gravar CD. Não, não dá, né? Então, e as pessoas que fazem sucesso, você vê, elas não são fixas, elas estão sempre mudando com as circunstâncias. A circunstância muda, a necessidade muda, elas estão mudando. Elas estão entendendo, e elas entendem o jogo. Elas entendem o que faz vender, elas entendem o que faz te levar para o sucesso, tá? Por isso que as pessoas de sucesso, elas compreendem o jogo, e elas são sempre protagonistas, porque elas estão disputando, né? Ela pode perder aqui, pode perder ali, mas ela está no jogo, ela está, né? Isso é muito legal de a gente entender esse processo, né? Aí tem aqui também as vantagens de ver as coisas como elas realmente são e como você gostaria que fosse. E isso vai te trazer uma sabedoria, poder e poder de discernimento, ou seja, ver as coisas como elas realmente são, né? Ou seja, você entender a realidade de como as coisas funcionam, vai te trazer muitas vantagens, né? A, a primeira vantagem que a gente vai ver, você deixará de interpretar qualquer atitude de alguém como uma afronta pessoal, tá bom? As pessoas agem e reagem, olha só que interessante, para defender seus valores e desejos próprios, e não necessariamente para atacar os teus. É muito importante isso, porque às vezes você vê o cara faz uma maldade, o cara faz uma coisa, você começa a xingar, você fala, cara, calma, faz análise. O cara, ele tem os seus motivos, ele tem os seus arquivos, ele agiu segundo, né? Ele agiu segundo as suas vontades, ele agiu segundo os seus valores e desejos, tá? Ele não está nem preocupado, às vezes, com você. Não é você que ele quer atingir. É que aquilo faz parte. O mundo funciona assim. E quando você entender isso, né? Em vez de você criar um inimigo, você vai analisar os motivos dele para que você possa, né? Não cometer erros que te levem ou que não te levem para os seus objetivos, né? Então, você pode não se relacionar mais com aquele cara, você pode tomar um monte de atitudes e analisar, porque aquele cara não tem princípios, valores
tá bom? Mas não adianta você ficar, o que que vai adiantar você ficar com raiva dele? Você vai entrar no mesmo nível que ele. Então, às vezes eu vou dar um soco na cara daquele cara, porque ele bateu, quer dizer, está fazendo a mesma coisa que o cara, quer dizer, você não consegue entender, né? A gente tem que entender uma coisa, isso é uma coisa muito interessante. Às vezes as pessoas vêm e elas falam, elas te agridem, ou elas te colocam para baixo, mas tudo que as pessoas falam, na verdade, é uma projeção delas próprias. A gente tem que tomar cuidado para não pegar essas projeções negativas para a gente, porque elas não são nossas, né? Quando a pessoa fala que você é um frustrado, que você é uma fraude, que você é um vagabundo, que você não conseguiu nada na vida, que você é isso, que você é aquilo, na verdade ela está falando dela, não está falando de você. Agora, se você pegar isso para você, né? Aí você incorpora no teu falso eu. E o falso eu, ele existe, por isso que existe maldade em você, né? E você acaba pegando para você. Então, ser bastante inteligente para entender, né, que as opiniões a seu respeito, na verdade, são uma projeção das pessoas que as emitiram, não são suas, né? Quando eu falo que o Lucas é isso, que o Lucas não faz, que o Lucas é isso, na verdade, eu estou falando de mim. Eu não estou falando do Lucas, eu estou fazendo uma projeção minha no Lucas, tá bom? Então, e o Lucas não pode pegar isso para ele, porque, tá bom? Senão ele realmente pega, e quando ele pega, acaba fazendo parte de você. E se faz parte de você, se a pessoa que te fala, presta atenção nisso, ela tem autoridade, tá bom? A pessoa quando tem autoridade, por isso que é importante, o poder significa autoridade. Autoridade tem a capacidade de romper a sua barreira crítica, tá bom? Se um médico muito famoso fala que você tem uma doença, você não vai desconfiar dele. Essa doença vai entrar no teu subconsciente e você já está com ela. Veja a importância da autoridade, tá bom? A mesma coisa é para você com seus pacientes, tá bom? Então, às vezes, as pessoas não têm autoridade suficiente, ela não confia nela própria para gerar autoridade para o paciente. E ela não vai conseguir gerar. Se ela conseguir gerar, ela vai ultrapassar a barreira crítica e vai entrar no subconsciente da pessoa. E aquela pessoa vai pegar aquilo que aquela pessoa que tem autoridade falou. Então, vocês vão ver, por exemplo, que uma das bases primordiais, né, para você ser terapeuta, né? Se você falava assim para mim, Zezé, a primeira coisa que a gente tem que ter para ser terapeuta, a gente tem que ter autoridade naquilo que a gente faz. Por isso que a gente tem que se posicionar, né? Posicionamento é muito importante. Eu sou fulano de tal, eu fiz a formação tal, eu sou especialista em tal coisa, né? Eu entendo disso, disso, disso. Então, você gerou, está gerando autoridade, ó. Porque quando você falar, você vai ultrapassar a barreira crítica da pessoa e ela vai, tá bom? Então, essa é muito importante, né? Ao compreender isso, você entenderá que conhecer a motivação das pessoas é uma das coisas mais importantes da vida, ou seja, da vida, que vida? Presta atenção, olha a frase, ó. Ao compreender, né, que isso, você entenderá que conhecer a motivação das pessoas é uma das coisas mais importantes da vida. Que vida? Aquela vida que você quer, de realizações e sucesso. Ou seja, a realidade é essa, tá bom? Então, se você viver com o que eu acho que deveria ser feito, o que é ideal, não é a realidade, tá bom? E aí você está fora do jogo, tá bom? A segunda vantagem, né, em ver as coisas como elas realmente são, é que você
abrirá mão da sua rigidez, né? Abrir mão da sua rigidez significa que você vai ser uma pessoa maleável e flexível, né? Que você vai conseguir ver as coisas por vários ângulos, né? Você não vai conseguir ver só as extremidades. Você não vai conseguir ver o branco e o preto. É isso ou é isso? Não, tá? Você vai conseguir ver todas as cores e a beleza que tem em todas as cores. Ou seja, ser maleável, ser flexível é você não ser rígido. Não ser rígido significa que você tem criatividade. Ou seja, diante de um acontecimento existem várias possibilidades. Não é bom ou ruim. No bom, você pode ver muita coisa que pode te atrapalhar. E quando acontecer alguma coisa ruim, você pode tirar proveito de tudo que é bom. Isso é ser maleável, né? E o nosso cotidiano, ele nunca é igual, ele está sempre mudando, os problemas vêm e vão. Se você não for maleável, se você for flexível, rígido, você será presa fácil. Você pode até parecer que você tem poder que você tem, tá bom? Imagina nós, Lucas, se nós não tivéssemos, se a gente tivesse. Imagina que quando eu comecei a ensinar a osteopatia, se eu tivesse ensinando a osteopatia que eu aprendi há 25 anos atrás, se eu não tivesse feito nada, aonde eu estaria hoje? Onde a escola estaria hoje? Ela simplesmente, no meu exemplo, sem tudo na vida, né? Por isso que a gente está sempre, o pessoal está sempre fazendo curso, para quê? Para aumentar as possibilidades de tratamento, para oferecer mais para os clientes, né? Então, isso tudo é muito importante, né? Então, você não ser rígido, né? É uma parte muito importante do processo, né? Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Em relação ao cotidiano, assim, a rotina de atendimentos mesmo da osteopatia. Em relação, igual você falou, sobre, né, os valores, os princípios das pessoas, pacientes, por exemplo, que têm aquelas dores ou aquelas lesões que são recorrentes, e aí a gente percebe que tem o sistema biológico envolvido, né? Tem muita gente que acaba, vamos dizer assim, sendo cético às vezes para isso. Como que a gente poderia abordar nesse quesito de analisando a pessoa, vendo até mesmo como a gente poderia chegar até essa pessoa para conseguir, para ela poder entender que tipo isso poderia também ajudá-la. Ó, se eu Não te querendo, não querendo modificá-la, né, no caso, perguntar, mas não, não, conseguindo você tem que, ajudá-la dessa é, forma. é isso que eu falo. É assim, vamos imaginar o seguinte, olha, faz de conta que você quer faz de conta que você quer um carro, tá bom? Você quer sei lá, um Toyota, tá bom? Eu venho e te ofereço um Vox, tá bom? E ao te oferecer um Vox, eu não consigo, né, te apresentar o que o Vox tem de melhor em relação ao Toyota. Você vai comprar um Vox? Muitas vezes as pessoas que chegam no seu consultório, elas não sabem de muitas coisas. Então, cabe a você, com a sua autoridade, ter a capacidade de explicar. Agora, isso é real. Ou você sabe ou você não sabe. Às vezes o problema está com você. Tá? Às vezes vai estar com o paciente. Se tiver com o paciente, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Meu pai, tá bom? Meu pai não tem cognição para entender que o problema dele é emocional, tá bom? E meu pai sofria de ansiedade. O que que é ansiedade? É o medo do que está por vir. Qual era o medo do meu pai? Eu identifiquei. O que que eu fiz? Solucionei. O que que eu fiz? Resolvi a ansiedade, sem falar nada para meu pai.
Isso é entender a realidade, é entender realmente o que está se passando. E quais eram os motivos do meu pai? Os motivos do meu pai era que ele tinha dívida e não tinha dinheiro para pagar. Como que você vai tratar a ansiedade desse cara? Fazendo técnicas cranianas? Ou mudando a alimentação dele? Você está entendendo? Que você tem que entender os reais motivos do seu paciente? Porque a partir daí, e o teu sucesso depende disso, às vezes não depende do seu conhecimento, tá? Não depende do que você acha que é bom para ele, tá bom? Você pode achar, falar assim, eu vou te fazer uma osteopatia craniana porque eu vou relaxar, não sei o que lá. Isso é o que você tá, sabe? Que você, o professor te passou, que você... Mas o teu sucesso não depende disso. O teu sucesso depende porque o que que você está o que que você está fazendo com o seu paciente? Você está vendendo uma terapia. Mas você está vendendo a terapia para quem? Quem precisa? E do que ele precisa? Qual o motivo que ele está ali realmente? Tá bom? As pessoas vão comprar segundo os seus motivos. Tem gente que chega e fala assim: Poxa, eu vou lá no Zezé que ele, rapaz, ele vai pôr essa vértebra num lugar e eu vou sarar. Aí ele chega lá, eu não faço entrevista nenhuma e eu vou realizar os meus motivos, tá bom? Eu vou fazer o que eu acho, que eu vim de um curso e fiz uma técnica de osteopatia craniana e que eu devo começar trabalhando pelo sacro, né? Você acha que você vai melhorar esse paciente? Você entendeu que faltou análise sua dos motivos, de você entender qual é a realidade de fato? E aí é você entender o que você deve, o que você deve compreender o que você faz de fato, o que é a realidade de fato e o que você acha. Existe uma distância enorme nisso. E que isso pode ser o grande obstáculo para você não chegar onde você quer. E se você não entender o jogo, tá bom? Os médicos acham que eles têm que estudar, 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 ter conhecimento. Se você não entender o jogo, tá bom? O cemitério está cheio de gênios. O cemitério está cheio de grandes conhecedores que não conseguiram vencer, que passaram dificuldades a vida toda. Tá claro? A gente pode ser o que a gente quiser ser. Nós somos terapeutas, tá bom? Mas um terapeuta, um mecânico, um engenheiro, um vendedor, qualquer pessoa precisa entender o jogo da vida. Se você não entender o jogo da vida, isso aplica a qualquer coisa. Se você não entender o emocional das pessoas, como elas se comportam, o que elas são, quais são os motivos, as aspirações, os desejos, os sonhos. Você tem pacientes que eles precisam da doença, porque eles têm benefício daquilo. A doença, às vezes, vai impedir que ele quebre um ciclo dele, e ele vai fazer qualquer coisa emocionalmente para que o ciclo não se quebre. Por quê? Porque simplesmente eles não entendem, eles não conhecem o ciclo, eles não sabem que aquilo é uma repetição. Eu, toda vez que eu fico ansioso, eu como doce. E eu tenho problema de obesidade. O problema não é eu comer doce. O problema é que o que que é ansiedade? É o medo de alguma coisa que está por vir. Como esse medo ele é muito duro, a realidade ele é muito dura, o que que eu busco? Eu busco uma coisa prazerosa rápida. Qual que é a coisa prazerosa rápida? É o doce. Então, em vez de eu enfrentar os meus problemas, eu como doce, porque doce me dá prazer. Só que o prazer do doce se esgota rápido. O que que eu faço para ter mais prazer? Como doce. Como doce, como doce, como doce. Você fala, não posso comer uma geladeira que eu como doce. Na verdade, você não come doce. Na verdade, a realidade é que você tem uma ansiedade e você está justificando, você está criando uma recompensa rápida, prazerosa, né? Porque o seu cérebro funciona desse jeito,
para você não fazer o que você tem que fazer realmente, né? Para você não encarar a coragem de encarar a realidade com fé e esperança. Cadê ela? Foi embora, tá bom? E aí você busca o quê? Recompensas, recompensas o tempo todo. Só que essas recompensas você tem o prazer momentâneo, elas não te saciam, elas esgotam rápido, por isso que ela é viciante. E aí você repete, 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 repete. E quanto mais você repete, mais ela acaba, mais você tem que fazer, tá bom? Então isso é não entender o quê? A realidade dos fatos, né? Tá bom? Obrigado pela pergunta, viu? Te respondi? Respondeu sim, professor. Obrigada, eu que agradeço. Outra coisa importante, né? A outra vantagem, né, para a gente terminar aqui, Lucas, que só para a gente terminar esse, olha só, valores, a terceira vantagem de se ver as coisas como elas são é de que você se tornará uma pessoa mais autêntica, né? O que é ser autêntico? Isso é muito importante, tá bom? Vamos entender o que que é autenticidade. Olha só, valores e princípios, habitualmente, eles costumam ser herdados do mundo exterior. Família, religião, cultura, escola, tios, professores, cantores, ou seja, pessoas que exercem uma autoridade sobre você, que te colocam coisas, tá bom? E isso, se isso vem com autoridade, o que que acontece? Você pega para você. E você, o que é pegar para você? É colocar num compartimento da consciência, no seu subconsciente, que você, a partir daquele momento, aquilo lá vai começar a processar. Mas você percebe, aí tem um detalhe importante, que essa coisa que você pegou, que veio de fora, ela não é sua, ela é falsa. Então, quando você pega essas coisas que vieram do exterior, que vieram do seu papai, que vieram da sua mamãe, que vieram da escola, que vieram da religião, que vieram e forma arquivos fortes processadores, você acaba funcionando de uma forma que não é você, né? E aí você perde o que a gente chama da sua autenticidade, ou seja, o seu verdadeiro eu, ele vai embora, ele vai para as cucuias, tá bom? E aí você passa a tentar obter sucesso, olha só que loucura, com os arquivos que não são seus, que são dos outros, tá? Vocês já viram assim, muita gente, eu estudei medicina para agradar o papai e a mamãe. Mas no fundo eu não gosto de medicina, no fundo mesmo eu gosto é de costurar. Você acha que essa pessoa que vai fazer medicina porque ela utilizou arquivos falsos, que não são seus, ela vai ter consistência? Ela vai conseguir lutar? Vai ser duradoura essa luta? Vai ser um ideal de vida? Então, você conhecer a realidade, os fatos como eles são muito importantes, porque eles vão determinar o seu sucesso. Às vezes você está querendo ser uma coisa que não é você. Por isso que às vezes você não tem tanta força para a conquista. Às vezes por isso que a conquista fica tão longe, tão distante. Porque quando você vai fazer aquilo, aquilo é distante de você, ou seja, não é autêntico, não é seu aquilo. E você acaba não se esforçando, ou seja, você acaba não vivendo a sua realidade. Para que você conquistar as coisas, não tem como. Você tem que pagar o preço. Pagar o preço não é só pagar em dinheiro, não. Pagar o preço é o esforço necessário para adquirir uma habilidade. Pagar o preço é você estudar para adquirir conhecimentos, para você poder gerar autoridade, para você poder
exercer, né, autoridade, para você poder exercer poder, né? Exercer poder, na verdade, significa nada mais é do que autoridade. A autoridade vai fazer o quê? Se você, você tem autoridade, você entra aonde você tem que entrar nas pessoas. Aí, se você compreende as pessoas ainda, você entra mais ainda. Quer dizer, uma coisa puxa a outra, tá bom? Então, esse é muito legal se vocês puderem ler, né? Maquiavel, ele é um cara que fala muito, né, dessa questão, dessa natureza da nossa realidade, ou seja, ver as coisas como elas realmente são e não como você imagina ou como você gostaria que fosse. Isso é muito importante. Como você imagina e gostaria que fosse, são arquivos seus que não servem para as pessoas que você depende para você ter sucesso naquilo que você faz. Então veja que loucura, que o sucesso não depende só das suas convicções. Alguém tem que comprar de você para você conseguir. Então aí você tem que compreender as outras pessoas também, tá bom? É isso aí, Lucas. Tem Boa. mais alguma pergunta aí? Não, Zé, o pessoal acompanhou. Acho que Tá. é isso mesmo. Vale lembrar aqui para todos que aqui estão, né, que nós estamos com dois canais novos, tá bom? Onde colocaremos esses encontros semanais, no YouTube, Antônio Docucci, e também no Spotify, Antônio Docucci também, tá? Então são mais dois canais aí que vocês poderão ver e rever esses encontros semanais que a gente vem tendo aqui, tá? Então procurem aí, sigam e acompanhem, né, também nesses novos canais. Ó, deixa eu ler uma frase aqui para a gente terminar, Lucas. Aí o pessoal fica bem atento aí, que é bem legal, ó. O poder e a liderança que levam ao sucesso e à riqueza, o poder e a liderança que levam ao sucesso e à riqueza sempre são consequências da habilidade de preencher um vazio, de suprir uma demanda que existe nas pessoas ou no universo. Ou seja, olha só que interessante. Se você não trabalhar com a intenção das pessoas, se você não conseguir preencher o vazio que as pessoas têm, essa é a grande jogada, tá bom? Você não chega ao sucesso, você não chega a ser um líder, porque se você não conseguir fazer isso, as pessoas não vão te ouvir, você não vai ter poder, você não vai gerar autoridade. E se você não tiver a habilidade de ver o mundo como ele realmente é, se não compreender as regras do jogo, agora olha só, se medir tudo por seus valores pessoais, se ignorar o que motiva os outros e pensar apenas nas suas ambições pessoais, nem sequer conseguirá perceber esse vazio. Quem dirá preenchê-lo? Ou seja, então muito importante aí, pessoal. Fica uma dica muito legal para vocês aí, né? Para a gente estudar autoconhecimento, né? E para a gente se entender, entender como as pessoas funcionam, tá? Entender a regra do jogo. E agora, entendendo a regra do jogo, agora sim, você pode entrar em campo, tá bom? E começar a disputar esse jogo da vida. Porque se você não entender, você vai ficar como espectador e somente vai aplaudir aqueles que entenderam as regras do jogo. Tá certo? Show. Obrigado, Zezé. Obrigado, Priscila, Beleza. Marquinho, Fran, Magda, Beli, Roberto, Rafa, Ana, Poliana, Cauana, Alessandra, Cláudia, Fran, Monique, Takatsu, Milena, Meire, Lívia, Bia, Pedro, Samuel, Marici, Helena, Ana Legal. Furtado, o Sandro, o Danilo, Ninelo, Gabriel, Fabiana e demais colegas que acompanharam aqui com a gente. Uma boa semana para todos e vamos em frente.
Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí. Espero coloque em prática, né? Comece a entender o jogo, a regra do jogo e vamos lá. Boa sorte aí a todos. Grande abraço, até semana que vem. Até. Valeu. Tchau.